Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Teremos nos jogos de hoje, do dia 18 de janeiro de 2024. Rodada bem curta, complicada hoje, mas a gente vai fazer o nosso melhor para trazer os melhores números, estatísticas e informações para vocês criarem suas próprias apostas, terem novas ideias a respeito da rodada de hoje na NBA e também as nossas tips. Tem tips diárias aqui no nosso canal Sexta de Trade. Ontem, infelizmente, não foi um dia muito interessante, mas a gente sabe que dá para melhorar. A gente vem tendo um mês aí muito interessante e produtivo. O importante é trabalhar no médio e longo prazo. E confiando nos números e estatísticas, você sempre será lucrativo. Então já vai deixando o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 300 likes pro vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. Não custa nada, vai ajudar muito a gente. E também não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete. Se vocês discordam daquilo que a gente está falando e acham que a gente só está falando besteira, comenta aqui embaixo porque você tem uma opinião diferente ou faz tudo o contrário do que a gente fala. O importante é ter uma segunda opinião. O nosso grupo VIP aqui do lado, os melhores tips e também as melhores odds vocês encontram lá, além de muito conteúdo exclusivo extra que a gente faz e vocês só têm acesso no nosso grupo VIP. É um conteúdo muito completo onde você vai ter tudo mastigadinho ali para saber em quem investir, onde investir, em quais mercados, quais os melhores momentos, pontos fortes, fracos das equipes, além, é claro, da gente divulgar e-books mensais lá para vocês. Beleza? Ontem foi um dia bem maluco, né? Nos jogos em que eu achava que seria complicado a gente operar com vencedores e seria mais fácil trabalhar com jogador e pontuação, por exemplo. A gente acabou sendo mais lucrativo ali em questão de vencedores, acertamos todos os nossos palpites de favoritos da noite, as melhores zebras também no handicap positivo. Orlando Magic, teve também ali no Portland Trail Blazers, que a gente também indica lá no nosso grupo VIP, além da melhor zebra da noite, que foi o Toronto Raptors, que venceu com facilidade, estava pagando uma odd acima de 2. Então, essas coisas acontecem, são do basquete, a gente também indica para vocês lá no nosso grupo VIP, ou pelo menos a gente dá uma luz ali de quais os principais favoritos da noite e as melhores zebras para se trabalhar também. Vamos começar aqui com o New York Knicks e Washington Wizards. Os Knicks são favoritos, jogam em casa. A gente tem o Washington Wizards que já tem um dos piores garrafões de toda a NBA, desfalcado hoje do seu titular, Daniel Gafford. Marvin Bagley III chega agora do Detroit Pistons e já pode fazer a sua estreia hoje. Então, eu acredito que eu preciso de tempo para poder entender qual vai ser a desse novo garrafão do Washington Wizards, se ele vai se adaptar, se ele vai dar um upgrade para a posição dessa franquia. Ele que já foi uma escolha de top 3 em um draft que tinha Luka Doncic, Trae Young e, bom, dá pra ver que foi um erro, né, do Sacramento Kings à época, mas o grande ponto é os Knicks são favoritos. Só que a odd tá muito baixa. Trabalhar, operar a favor ali do pivô do New York Knicks, Isaiah Hartenstein, é um risco, porque a gente tá falando de um Wizards que, ok, é o segundo time que mais sofre pontos para pivôs na NBA e é também o time que mais cede rebotes, mas Isaiah Hartenstein eu diria que é o jogador menos qualificado desse time titular do New York Knicks e também é um jogador com menos minutos, digamos assim. E a gente, como eu disse para você, não sabe como vai funcionar esse novo garrafão dos Wizards. Então vamos tomar bastante cuidado nesse primeiro momento e vamos trabalhar aqui a favor do Jalen Brunson. A gente está falando de um jogador aqui que tem linhas interessantes para hoje. Os Wizards são o terceiro time que mais cede assistências por jogo na NBA para jogadores da posição do Jalen Brunson. E se a gente for olhar na NBA em geral, eles são o time que mais cede assistências por jogo em toda a liga. Quando a gente também está falando aqui de uma defesa terrível, que é essa do Washington Wizards, quando eles jogam fora de casa, eles são a sexta pior defesa da NBA, sofrendo 119,4 pontos por 100 posses de bola, e eles jogam o maior ritmo dentre os visitantes da liga. Com ritmo você tem muitas posses de bola por minuto, e com muitas posses de bola por minuto você tem mais chances de um over. Meu único ponto de interrogação e preocupação é o fato de que o New York Knicks, eles jogaram contra o Houston Rockets no dia 17. Então a gente precisa tomar bastante cuidado disso, porque os times ali que vêm jogando partidas consecutivas sem descanso estão com muita dificuldade de vencer, ou de vencer com tranquilidade adversários que são ruins. Então não dá pra gente ficar operando na vitória simples do Knicks com uma odd tão baixa nesse primeiro momento. Então a gente vai trabalhar aqui com esse over em assistências que a gente indicou para vocês, acima de 7,5 assistências do Jalen Brunson. Repetindo o nosso palpite para esse jogo entre Knicks e Washington Wizards, acima de 7,5 assistências do Jalen Brunson. Por que a gente acha que é a melhor opção para essa partida num primeiro momento? A gente já explicou para vocês a quantidade de assistências que o Wizards cede para essa posição e num geral na NBA. Só que o Brunson nos últimos 10 jogos em casa tá com 8,6 assistências de média. Outro número interessante da gente destacar é que nos últimos 4 confrontos diretos com o Washington Wizards, o Jalen Brunson ele tem 8 assistências de média. Ele conseguiu superar em 3 dos últimos 4 confrontos e, repetindo, ele teve uma média acima daquilo que a gente busca para hoje. Vamos ficar de olho no Jalen Brunson.
que deve ir bem hoje, tanto na hora de passar a bola, quanto na hora também de pontuar. A gente tá falando de um Wizards ali que é top 10 times que mais sofrem pontos para armadores em toda a NBA, e eles também são o sexto time que mais gera rebotes. Então eu acredito em um jogo bem completinho do Jalen Brunson para hoje, mas eu vou priorizar essa linha aqui de assistências, beleza? Pessoal, agora vamos falar aqui a respeito de Toronto Raptors e Chicago Bulls, e a gente vai fazer uma dupla ali com o jogo entre Jazz e OKC. A gente vai trabalhar aqui com over na pontuação do Chicago Bulls, e a gente vai duplar ali com over na pontuação do Oklahoma City Thunders. O Chicago Bulls, que não é um ataque tão confiável assim, mas encara hoje um Toronto Raptors que jogou ontem, vem de um back-to-back. Sim, o Toronto dá pra gente dizer que eles até descansaram dentro de quadra ontem, porque eles resolveram cedo ali o jogo contra o Miami Heat. Mas ainda assim, é fato que esse fator fadiga é uma vantagem para o Chicago Bulls hoje, que deve fazer mais de 103 pontos. E a gente também acredita que o OKC, enfrentando o Utah Jazz, que apesar de ter melhorado muito recentemente, ainda é uma defesa frágil, eles devem pontuar bem, porque a gente tem caixa interessante e favorável para que essa equipe produza mais de 114 pontos. Essa é a nossa dupla para essas duas partidas, beleza? Por que a gente acredita nisso? O Toronto Raptors nos últimos 10 jogos sofreram 121,9 pontos de média, eles sofreram mais de 103,5 pontos em 90% dessas partidas recortadas, e o Chicago Bulls, por mais que eles não sejam um ataque brilhante, com o Zach LaVine na escalação nos últimos 5 jogos, eles conseguiram fazer uma média aí, né, de mais de 116 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Eles superaram a marca dos 103 pontos, 5 pontos em 4 dos últimos 5 jogos, só não conseguindo contra o Cleveland Cavaliers, que é uma das melhores defesas que a gente tem na NBA. A quarta melhor, para ser mais específico. A defesa do Toronto Raptors não é grande coisa nessa temporada, é apenas a 18ª melhor defesa da liga, e é um time ali que, bom, recentemente eles não vêm jogando aquilo que se espera e perderam ainda o Pascal Siakam, trocado para o Indiana Pacers, perdem um dos seus principais defensores, perdem também o seu principal defensor de perímetro, o Giannonobi, quando ele foi envolvido na troca com o Reggie Barrett lá para o New York Knicks. Então a gente está falando de um Toronto Raptors que, se a gente for fazer um recorte assim mais perto dessa realidade em que eles jogaram sem o Giannonobi, a defesa deles piorou. E pensando que eles vão jogar sem o Siakam, deve piorar ainda mais. Em um dia consecutivo, sem descanso, aí é mais um motivo para a gente acreditar. E um bom desempenho do Chicago Bulls, que encara a sexta pior defesa da liga dos últimos 10 jogos, que sofre 120,7 pontos por 100 posses de bola. E também um time que entrou no top 10 de piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Isso pode dar alguns pontos de segunda chance para o Chicago Bulls em rebotes ofensivos, corrigindo arremessos errados e pontuando, né, buscando a bola ali embaixo do garrafão e subindo para cestas fáceis, por exemplo. Beleza? Se a gente for dar uma observada aqui nos últimos 7 jogos, o Toronto Raptors foi o terceiro time que mais sofreu pontos, e também eles foram o segundo time que mais sofreu bolas de 3 nos últimos 7 jogos para jogadores que jogam na posição de ala. Geralmente para essa posição aqui transita o DeMar DeRozan, o Zach LaVine, os principais jogadores desse elenco, o que também é muito positivo e vale a pena a gente observar. Quando a gente vai aqui para a posição de power forward, que é a segunda posição aí desses dois jogadores que são destaques que a gente citou para vocês, ainda mais ali quando o Patrick Williams perdeu a posição. Se a gente for olhar aqui no Stat News, a gente está falando de um DeRozan que vem jogando por mais tempo como power forward. A gente tem ali também uma posição na qual o Toronto Raptors vem sofrendo muitas bolas de 3 e também nesse recorte é o quarto time que mais cede rebotes. Agora para a posição de center, onde a gente tem outro protagonista desse elenco do Chicago Bulls, que é o Nikola Vucevic nos últimos 7 jogos, até porque o Jakob Poeltl está de fora, o pivô titular desse Toronto Raptors, eles ainda não encontraram um pivô ideal para jogar no lugar dele. O Toronto Raptors foi o sexto nesse período que mais sofreu pontos para pivôs. Então assim, os 3 destaques do Chicago Bulls, eles podem produzir bem contra um time cansado, que vem se defendendo mal, perdeu um excelente defensor que é o Pascal Siakam, e um time que assume agora que está em processo de reconstrução. Então acho que eles devem pontuar bem. Mas agora falando de OKC, o outro lado dessa moeda, para a gente poder completar essa duplinha, o Oklahoma, eles que sofreram 116 pontos para os seus adversários nos últimos 10 jogos, produziram uma média interessantíssima de pontos. 124,1 pontos nos últimos 10 jogos que fizeram, eles superaram esses 114,5 pontos em 80% dessas partidas e fizeram 124 pontos ou mais na maioria dessas partidas recortadas. Se a gente for observar, a equipe do Oklahoma City Thunders nos últimos 10 jogos, eles se tornaram o terceiro melhor ataque da NBA nesse recorte, marcando 123,5 pontos por 100 posses de bola. Hoje, o Jazz eles encaram o Oklahoma e nesse mesmo recorte são o time mais rápido da NBA, então a gente deve ter muitas posses de bola para os dois lados.
Na temporada em geral, o Oklahoma City Thunder é o quarto melhor ataque da liga e o Utah Jazz, que teve um salto, uma melhora recente, é quase uma das 10 piores defesas da liga, mas ontem, por conta de uma perda, a gente não sabe qual vai ser a postura desse time. Eu adoraria investir no over em pontuação total, mas eu acho que duas coisas podem acontecer e duas coisas que estão em extremos. Eles podem se motivar, vencer por conta de um companheiro que se foi, que faleceu, infelizmente, né, que Deus o tenha, mas eles também podem entrar desanimados. É muito complicado. Às vezes esse jogo pode nem acontecer hoje, a gente não sabe, até então ele não deve ser adiado. O jogo de ontem já foi contra o Golden State Warriors, mas vamos ficar de olho aqui nessa boa pontuação do Oklahoma City Thunder, que também tem encaixe, e apesar da melhora defensiva da equipe do Utah Jazz recentemente, eles sofreram 115,2 pontos nos últimos 10 jogos, e se a gente for observar, muitas vezes aí enfrentaram times de um nível ofensivo que nem é dos mais espetaculares assim, como por exemplo o Toronto Raptors, o Los Angeles Lakers, o Detroit Pistons, o Miami, e por aí vai. O Utah Jazz, eles produziram muitos pontos recentemente, 128 nos últimos 10, por isso que eu também destaquei que o over na pontuação total pode ser interessante para esse jogo, mas ainda assim, repito, a gente não sabe como eles vão entrar depois do que aconteceu ontem. E a gente tem um encaixe muito interessante aqui, favorável a jogadores que são destaques do Oklahoma City Thunder. Se fizermos um recorte aqui, né, por setor onde os times mais sofrem pontos na NBA, a gente tem o Utah Jazz como o quinto time que mais vem permitindo arremessos serem convertidos na linha dos 3 pontos. E isso hoje pode ser imperdoável, porque a gente está falando de um Oklahoma City Thunder que vem com uma eficiência absurda nas bolas de 3, é simplesmente a segunda melhor de toda a NBA, além da gente ter ali um enorme número de talentos com Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, etc. Eles devem se sair muito bem hoje contra esse adversário, que também é um adversário que sofre bastante pontos ali no paint, onde o Shai pode se destacar muito bem, beleza? Pessoal, agora falando a respeito de Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, partida que acontece na virada da madrugada, a gente está falando de um jogo um pouquinho mais complicado da gente operar. Por quê? A gente está falando de um Memphis Grizzlies que está muito desfalcado. Eles vão vir praticamente com um time desconhecido, um time que jogou recentemente, é verdade, mas é um recorte muito pequeno para a gente definir. É assim que eles funcionam. E se a gente for ver, o time titular deles para o começo da temporada era para ser Marcus Smart, Ja Morant, Steven Adams, Desmond Bane, os 4 estão de fora. E aí os dois principais reservas, no caso o Derrick Rose era para ser o principal reserva do Ja Morant, não joga. O Brandon Clark era para ser o reserva do Steven Adams, não joga. E a gente também tem ali o Jack LaRavia como ausente. Então assim, eles praticamente só vão ter o Jaren Jackson Jr., o Ja Morant tá fora pro resto da temporada, e o Timberwolves jogando em casa é favorito. Mas repito, os Wolves jogaram ontem, partida de back-to-back, sem descanso, contra um time que não tem nada a perder. Vale a pena se arriscar por uma odd dessas aqui? Eu acredito que não. A gente precisa encontrar outros caminhos para poder operar contra os Grizzlies, que é um dos 3 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, um dos times que tem um dos piores aproveitamentos em defesa de bolas de 3, mesmo jogando em casa, então fora de casa eles podem ser ainda piores, por que não? Estão sem os seus principais defensores de perímetro, e talvez investir ali na bola de 3 de algum jogador interessante do Timberwolves seja o melhor caminho. Aqui para a posição de ala, o Memphis Grizzlies é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Quando a gente vai aqui para a posição de armador, eles são o 5º time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA. Então assim, dá pra gente fazer muita coisa aqui, só que a gente tá falando, repito, de um Memphis que eu vi pouco jogar. Eles são ruins, eu sei disso, mas eu não sei como funciona esse novo time que vem sendo... que vem entrando em quadro, ainda mais sem o Desmond Bane. Então fica muito complicado da gente se envolver aqui nessa partida, ainda mais com o back-to-back do Timberwolves. Vamos tentar operar na vitória do Minnesota, trabalhando no ao vivo. Beleza? Falando agora de Sacramento Kings e Indiana Pacers, aqui sim eu tenho um palpite para vocês, a gente vai trabalhar com o handicap positivo do Indiana Pacers. Isso se o Tyrese Haliburton jogar. O principal do jogador do Indiana Pacers esteve ausente por um tempo, é um jogador aí que tem tudo para estar em quadra hoje. E eu vou de mais 10.5 Indiana Pacers, ou seja, os Pacers podem até perder por 10 de diferença ou menos, que é green, ou vencer o jogo. Só não podem perder por 11 pontos ou mais. Beleza? E a gente tá com uma vantagem interessante contra um time que vive uma pequena crise, que é o Sacramento Kings. O Indiana Pacers nos últimos 10 jogos venceram 7 de 10, o que é muito interessante, e perderam simplesmente para um dos melhores times da NBA, que é o Boston Celtics, e para o atual campeão Denver Nuggets, e também o melhor time do momento, o Utah Jazz. Então são derrotas ali que eu acho que são bem justas, e venceram times de nível médio para cima. Atlanta, Milwaukee 2 vezes, New York Knicks, Atlanta mais uma vez, Boston. Só o Wizards ali que foi uma vitória mais fácil, mas o importante é não perder.
Quando a gente fala de Sacramento Kings, nos últimos 10 jogos, eles estão 50%, mas perderam os últimos 3 consecutivos. Nos últimos 5 jogos, só venceram times que são perebas, o Detroit Pistons, o Charlotte Hornets. Então, nos últimos 6 jogos que eles fizeram, eles ainda não tiveram uma atuação que você fala, caraca, isso aqui tem que respeitar. Até equilibraram o jogo contra o Milwaukee Bucks, contra o Phoenix Suns, mas no fim das contas, eles decepcionaram. Não conseguiram a troca ali pelo Pascal Siakam, eles eram um dos times que estão na briga, e por falar do Siakam, a tendência é que ele não estreie hoje, beleza? Mas eu ainda acho que o Indiana Pacers pode se manter perto do placar, mesmo que o Siakam não jogue, a gente tem um respiro ali interessante para que esse jogador se envolva junto com o elenco e venha, né, para somar. A gente tá falando de um Tyrese Haliburton que deve fazer o seu retorno hoje e de um Sacramento Kings que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. A gente também tá falando de um Sacramento que é o quarto mandante que mais cede assistências. Isso pode facilitar os caminhos ali pro Tyrese Haliburton jogar bem hoje. A gente também tá falando de Indiana Pacers, que é o sexto time em bolas de 3 feitas por jogo. Quando a gente vai pro número de bolas de 3 tentadas, eles diminuíram bastante, mas ainda são um time de top 10. E quando a gente fala de aproveitamento, eles têm o quinto melhor aproveitamento em bolas triplas. Mas por que eu estou destacando isso? Bom, nos últimos 10 jogos em que o Sacramento Kings entrou numa pequena crise, já que eles queriam a troca pelo Siakam e ofereceram Kevin Huerter e também o Barnes, que são jogadores titulares, além do Davion Mitchell, que é um reserva que participa bastante dos jogos, esses jogadores desanimaram. Eles falaram, cara, se a gente está sendo envolvido numa troca, o que a gente está fazendo aqui? Então, você viu ali algumas movimentações no time titular, alguns jogadores ali se aplicando um pouco defensivamente, e foi isso que acabou ferrando aí o Sacramento Kings, que nessa temporada joga muito menos do que na anterior. Então, a gente decidiu pegar os últimos 10 jogos e entender onde eles estão sofrendo mais. E o Sacramento Kings foi o time que mais sofreu bolas de 3 nos últimos 10 jogos. Por isso a gente está destacando a importância desses números em bolas triplas do Indiana Pacers, já que o nosso objetivo é equilibrar as coisas. Eles também tiveram o segundo pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. E como eu mostrei para vocês aqui, eles venceram algumas perebas, mas alguns times que são ruins na bola de 3. Se a gente pegar Orlando, Toronto, Detroit, Charlotte e também o Memphis Grizzlies e olhar aqui em número de bolas de 3 convertidas por jogo, Detroit e Pistons são 2 dos piores. Hornets é o quarto pior, então a gente já tem aí 3 dos 4 piores times em bolas de 3 e ainda assim eles sofreram muitas bolas de 3. O Phoenix Suns, que foi um time ali que eles fizeram um jogo interessante, também está na parte de baixo da tabela em bolas de 3 feitas por jogo. E o Toronto Raptors também é um dos 10 piores. Falando aqui de Memphis Grizzlies, a gente sabe que é o pior ataque por 100 posses de bola da NBA, mas eles têm também o pior aproveitamento, segundo pior, na verdade, primeiro empatado com o Orlando Magic, que é um time que a gente citou. O Detroit é o quarto pior aproveitamento em bolas de 3, etc. A gente está falando aqui de um contexto claro em que o Sacramento Kings, além de ter se destacado contra times mais fracos, eles conseguiram sobreviver contra times que pontuam mal de 3. Então, hoje eu acho que eles vão se complicar. Se vencerem, vai ser com um pouquinho de dificuldade, ou pelo menos não deve ser por 11 de diferença ou mais. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e também conferir o nosso grupo VIP com muito mais números, estatísticas e informações para vocês operarem lá. A gente vai de acima de 7.5 assistências do Jalen Brunson, jogador dos Knicks, contra o Washington Wizards, de uma dupla na pontuação do Chicago Bulls com a pontuação do Thunder. Mais de 103.5 pontos do Chicago Bulls e mais de 114.5 pontos do OKC, os dois visitantes. E a gente também vai operar aqui a favor do Timberwolves, caso o Timberwolves ali tenha um odd superior, se complique um pouquinho ali na partida a ponto da gente fazer uma entrada com odd de 40 para cima a favor deles, e a gente também vai trabalhar com handicap de mais 10.5 a favor do Indiana Pacers, se o Tyrese Haliburton, esse jogador, jogar. É o cestinha, é o líder em assistência, todo o sistema de jogo acontece em torno dele. E a gente vai informar o pessoal lá no nosso grupo VIP, quem joga, quem não joga, se as nossas entradas do YouTube ainda são válidas, além de passar muito conteúdo extra, tips exclusivas com odds superiores. Muito obrigado pela sua audiência e falou!